No ar o Resenha Tricolor número 65. Hoje, finalmente, temos um convidado e um senhor convidado, um convidado muito especial, Glauco Diógenes. Fala, Caio. Boa noite, Dani. Rodrigo, ó, meu Alzheimer. Eu tô no durmo faz 3 dias já e com essas derrotas todas, meu cérebro tá corroído. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ó, os caras, estão crescendo. E o outro lugar era incrível. Aqui agora vocês não têm noção da estrutura dos rapazes. É tudo nosso. Rodrigão, né? No lugar do Rodrigo Junqueira, que mais uma vez está viajando. O cara tenta passar para você, mas não dá, né? Vou aproveitar a folga que eu vou ter dos vlogs aí, né? Que eu não vou conseguir fazer. Aliás, muita gente perguntou dos vlogs. Pois é. Eu falei, o Rodrigão me lindrou com as derrotas e não fez, justo, porque eu faria o mesmo. Mano, eu vou assumir, velho, eu tenho que falar a realidade. Não, vou falar a realidade. No jogo contra aqueles caras lá no Morumbi, eu comecei, fiz e tal, fui até... Fui bem, gravando entrevista, velho, uma galera de outra região, São José, não lembro, veio troquei ideia com a galera, fiz um monte de coisa. Velho, começou o jogo, começou a história a rodar diferente. Comecei a ficar puto, quase quebrei a câmera, falei, velho, não vai dar não. Não vai, é isso, a gente é torcedor, não jornalista. Não, o problema era editar depois, tá ligado? Isso que foi o problema. Não foi, eu vi, filmei, falei, editar gol dos caras não vai dar, velho. Daí eu não aguentei, mas eu prometo que eu vou melhorar. E tem também o Daniel Campos. Mais do mesmo. A música, produção. Alô, alô, minha cerveja, por favor, está no ar, mais um Resenha Tricolor. Alô, alô, minha cerveja, por favor, está no ar, mais um Resenha Tricolor. Papo descontraído, sou tricolor querido, temos os convidados São Paulinos. Os assuntos da semana: as 2 desclassificações, a eleição do Leco, porque a gente tem que falar, porque o programa passado foi ao ar no dia da eleição. Possíveis mudanças no elenco e foco no brasileiro e na Sul-Americana. Glaucão, você como visita ilustre, por onde começar? Porra, que responsabilidade. Bom, vamos tentar olhar pelo prisma positivo da história, né? Obviamente o time ainda está em formação, a gente tem um técnico novo e tudo aquilo que a gente já comentou e vocês já falam há bastante tempo. Mas se a gente pegar o repertório que o Rogério teve nos últimos anos, eu acredito que essa pausa vai ser muito importante para a gente conseguir ganhar um fôlego, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro. Então eu estou esperançoso que a gente consiga performar bem, mas eu aposto em uma segunda colocação no Brasileiro. Eu ainda não acho que a gente vai conseguir chegar a título nesse ano, mas para o ano que vem sim. O que a gente precisa para chegar a título, na sua opinião? Porque a gente já vai falar das eliminações, mas é importante, foi um ponto... Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo, pra parte da torcida, paciência, eu acho, pra esse ano aqui de 2017. É difícil pedir paciência pra quem há tanto tempo tá sem título expressivo, é difícil, eu entendo a revolta que às vezes tem, mas tem que ter paciência, não tem outra escolha. O projeto do Rogério são de 2 anos, agora esse primeiro faz 4 meses, a gente já vê um time diferente, sim, com atitude diferente. Mas, cara, falar o que a gente precisa, além de paciência, eu acho que é o tempo de treinamento que vai ser dado. Por exemplo, entendeu? Esse início, esses 17 dias que a gente vai ter de treino e tudo mais, eu acho que isso vai ajudar em muito a gente. Sobre o Rogério, Dani, ele tocou num ponto, ele fala de um projeto a longo prazo. Minha opinião, e você discorra sobre o tema, o Rogério ele erra, claro, como todos os técnicos, e o Rogério acerta. Quem pensa em tirar o Rogério antes de 1 ano, merece o Ricardo Gomes, porque ele não tem culpa nenhuma dos 5 anos que o São Paulo está sem título. Ele não me venha com 9, porque título da Sul-Americana é importante sim, são 5 anos sem título. E merece com o Ricardo Gomes. O cara, o Cueva, o Prato, o Rogério, eles estão pagando pelos erros deles e pelos erros do passado, porque tem muita gente cobrando muito mais do que deveria cobrar. Eu não vejo essa cobrança no Eduardo Batista, por exemplo, que tem um time muito melhor e caiu na mesma fase que a gente. Cara, eu acho que tem um negócio que eu realmente não entendo de toda essa polêmica do Rogério, que é quem quer me forçar a escolher entre o Rogério e o São Paulo. Ou você é São Paulino ou você gosta do Rogério. Escolhe. Fala assim, eu posso gostar dos dois.
Eu posso gostar do São Paulo, posso ser São Paulino e posso gostar do Rogério. Que fique claro, o São Paulo é muito maior que o Rogério, mas não é esse o ponto. Eu nunca discuti isso. Eu acho o Rogério gigantesco, um ídolo. A gente conversando o Rogério é um dos maiores cases de marketing da história do mundo. A construção, mesmo na hora ruim, como ele trabalhou. Cara, ele tem que ser respeitado como ídolo e como personagem do futebol. Só que, cara, ele está no banco do São Paulo depois de uma carreira vitoriosíssima como jogador e tem um projeto apresentado. Para muita gente que eu li essa semana, a solução é recomeça tudo de novo. O que eu vou ganhar com isso? Vai vir um título antes? Tipo, a gente está vendo que recomeçar toda hora não dá título. Nós tentamos esse modelo várias vezes. Tipo, não gostei do Rogério, começa tudo de novo. Assim, cara, qual é o seu argumento? Então, mas esse eu acho que é o nosso ponto fraco, porque todo ano a gente quer recomeçar e está sempre em construção. O Corinthians, que nos eliminou, joga do mesmo jeito há 5 anos. Os 2 técnicos que tentaram mudar foram mandados embora, que foi o Oswaldo e o Mano. O resto manteve, que era o próprio Carille, o Tite. Mas é time na retranca jogando no contra-ataque. Falta esse continuismo, você não concorda? Concordo completamente, que é aquela ideia de futebol que a gente até tinha um esboço tempos atrás e agora com o Rogério definitivamente é o prenúncio para que isso possa ocorrer. A gente tem uma identidade de jogo, que você viu claramente, o nosso principal rival tem. Então isso você só consegue mesmo com o tempo, essa reciclagem que ele já aventou com esse tempo que a gente vai ter agora. Então eu acredito que sim, temos de ter paciência e outra, até por alternativa. Quais são as alternativas que nós temos dentro do mercado brasileiro plausíveis e viáveis para a situação do time atual? Com identificação com o time que conheça o clube como o Rogério, nenhum vai ter. Então é melhor que a gente tenha assim, paciência, consiga fazer essa reciclagem a tempo para a gente conseguir o ano que vem sim voltar a ser o que a gente sempre foi. E só pegando um gancho, eu acho que essas novas, que a gente vai falar sobre eleições, só uma pitadinha, eu acho que esse novo movimento de trazer personalidades são paulinas que possam agregar ao clube, eu vejo isso com de uma maneira muito saudável e acho que é um caminho para essa reconstrução sim. A gente tem que ter paciência e a gente vai conseguir chegar lá. O Bayern de Munique, por exemplo, é todo gerido por ex-jogadores capacitados. Você falou especificamente, creio que você se referiu ao Raí. Sem dúvida. Muita gente falando, porque o novo estatuto não permite que indiquem amiguinho. Não tem amiguinho porra nenhuma. O Raí, a gente estava conversando aqui, fez curso da UEFA. Durante o Carnaval fez um curso de gestão em esportes americanos. O cara está preparado para estar onde está. Ele não está por ser amiguinho. Além de tudo, São Paulino doente. Eu não vejo por que criticar. Se você conhece a carreira do Raí jogador, parabéns, você conhece o que todo mundo sabe. Tem uma carreira do Raí empresário, desde que ele aposentou. Perfeito. Né, com o Paulo Velasco, a Raí mais Velasco, que é um cara absolutamente esclarecido também. O trabalho dos caras, tem um cinema, restaurante, tem um bar, cinema, uma agência. E tudo que os caras fazem é feito com excelência. Tem padrão de qualidade, tem business plan, tem cabeça de negócio. Não tem nenhum deslumbrado ali. Pra caramba. Pra caramba. E que falaremos no último bloco. Falaremos sim. Então o Raí é mais do que um ex-ídolo tendo uma chance de... Não é, cara. É um cara que se preparou bastante na vida pra estar recebendo esse convite. Posso só pegar aproveitar o tempo e pegar mais um ganchinho? Eu tenho a felicidade de gozar da amizade do Raí, tem o próprio Paulo, e assim, é um cara extremamente metódico. Então vamos estabelecer um parâmetro de comparação. Pega o Raí que ele foi como jogador e transfere exatamente para o universo profissional e corporativo. Então assim, o cara que é muito estrategista, faz as coisas com muito cuidado, tem essa coisa do acabamento. O Paulo Velasco, enfim, também conheço, é um cara incrível, que tem todo um cuidado e eles não botam o nome deles em qualquer coisa, Deus dará, não, é tudo muito pensado. Eu tenho certeza que foi um golaço mesmo, nesse aspecto, trazer um ídolo dessa importância para aportar conhecimento dentro do que a gente precisa. Rodrigão, vou te pôr na fogueira porque não dá pra gente passar em branco. Diga. Depois de toda a polêmica do Rodrigo Caio, o que você acha dessa atitude do Fagner aqui, ó? Cara, qual o comportamento do clássico?
Cara, o Fagner, todo mundo sabe da conduta dele, não é esse lance só, né? Arrebentou esses dias o jogador do Flamengo, não foi? Foi, o Buffarini na Florida Cup, o Diego. Sabe como ele é? E eu não vejo entrevista do Tite, né? Elogiando, passando a mão na cabeça. Pois é, a nossa lateral da seleção brasileira e tudo mais, né? Cara, eu acho que assim, fair play, na minha opinião, fair play, acho que no futebol, o pessoal gosta de envolver a sociedade com o futebol, que se você é contra o fair play, você é a favor da corrupção e não sei o que, essa viagem toda. Eu não vejo nada a ver uma coisa com a outra. Eu pratiquei esporte minha vida inteira, joguei basquete profissional e tudo mais. Cara, existe a malandragem, futebol como qualquer esporte é assim e sempre vai ser assim, velho. Tem que ter a malandragem, faz parte do jogo, na minha opinião. O Rodrigo Caio ali, não falar, quer dizer, falar foi uma cagada tremenda. Se eu fosse o Rodrigo Caio, eu ficaria quieto e implorava pra dar vermelho, que se dane, velho. Tem que ser assim. Bastante gente ficou melindrado com a nossa posição, deu um like. Tem uma coisa que, pra mim, precisa ser esclarecida rapidamente. Qual que é a minha crítica à atitude do Rodrigo Caio? É que ele tem uma visão parcial do lance. O Jô poderia ter encostado no Renan sem ele ver. E ele sabe que ele encostou, mas ele não sabe do resto. Tem um idiota que está dentro do campo para ver a jogada de fora e julgar o todo. Esse idiota é o árbitro. Então, ele querer interferir na decisão, ele podia ter errado a favor do Corinthians. Então, eu não estou falando para ele ser desonesto, estou falando para ele não se meter. Ponto. Esse idiota interferiu nos dois resultados, porque foi roubado, sim senhor. Não tem essa de pegar na cabeça de prato nenhum. Porque todos os comentaristas da arbitragem falaram pau no cu de todos eles. Não pegou na cabeça de prato nenhum. Impedido 2 dos 3 gols, sim senhor. Sim senhor. E sabe um detalhezinho que ninguém falou? Como é que num jogo clássico, na câmera de impedimento, um dos principais canais de televisão só tem aquele ângulo em zoom com fundo verde? Não tem nenhum outro ângulo naquela arena, com aquela possibilidade. E o comentarista da arbitragem, claramente corintiano, todo mundo sabe, o irmão dele foi o que assaltou o São Paulo no Morumbi, é um absurdo. Eu acho que foi roubado sim, nada vai me convencer o contrário. Pode perguntar pra qualquer cara que assiste futebol, cara, aquele cara que você vê no boteco bebendo, assistindo futebol, pergunta pra qualquer um. O jogador joga, o juiz apita. O jogador, mano, tá ali pra jogar futebol, pra fazer o papel dele. Deixa todo o resto pro juiz, mano. Claro. Se ele não viu, foda-se. E ética é linda. Ninguém tá falando pra ser antiético, ninguém tá falando pra ser corrupto, ninguém tá valorizando o rouba mais faz, seu merdinha. São coisas diferentes. Tem nada a ver, não mistura. Dani, rápido, porque a gente falou muito pouco do jogo em si, dos dois jogos. Pra mim, São Paulo e Cruzeiro deveria ter passado o São Paulo. A gente jogou melhor no segundo jogo, jogou melhor no primeiro, demos azar, demos falta de sorte. São Paulo e Corinthians, eu acho que num todo, fora o roubo, não teve essa superioridade por nossa parte. Estou fazendo a leitura certa, errada? Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é muito parecida. Eu acho que a gente perdeu muito gol, e perder gol também é incompetência, né? Tem que fazer 3 gols, perdeu um monte. Tem uma questão de competência. Acho que o volume de jogo contra o Cruzeiro foi indiscutível. Gostei muito da estreia do Morato, uma coisa que saiu da cartola, que todo mundo criticou. Era o chuva de puta, que escalação bizarra. Quando você viu em campo o cara num jogo daquele estreando daquele jeito. E muito legal que depois você vai ver a história dele, ele jogou na base, tem identificação, a camisa não pesa pra ele porque ele já sentiu o peso quando era moleque. E concordo contigo em relação ao volume de jogo. No final de semana, cara, jogo truncado, os caras com o placar do primeiro jogo na mão, nitidamente sem querer jogar de verdade. Aquela história, o esquema dele, jogar com os 12 atrás. E, cara, né? Joga com os 12 atrás. E a gente fez uma aposta que faz sentido na teoria, que é você rechear a área, mas não acertou um cruzamento. Então, foi o festival do escanteio. O volume de jogo do São Paulo se retratou em um monte de escanteio. Nenhuma cabeçada perigosa, a zaga tirou tudo. Então, eu não termino o jogo de ontem falando, puta merda, jogamos pra caralho, devia ter passado. Diferente do que a gente viu contra o Cruzeiro. Só uma estatística, que agora eu acompanho o Footstats, foram 26 cruzamentos, 5 certos, 3 do Tomás, que entrou faltando 20 minutos. Então, e só uma coisa, Caião, o que você fala do Cueva? Então, vamos falar nas notas? Beleza, tá bom.
Então vamos começar mais um Perguntas dos Internautas. O Junks hoje não tá aqui, então sou eu que vou fazer. Caião, não tá? Não tá, velho. Não sei se você reparou. Caião, quais são as expectativas para o brasileiro? E se tiver que contratar, quem e para qual posição? João Guilherme Leão. Caramba, tá com moral, hein? Um abraço pro João Guilherme. Cara, eu acho que São Paulo vai fazer um bom brasileiro. Eu tô recebendo uma enxurrada de mensagens. É porque vai brigar pra não cair. Vai o cacete, eu acho que São Paulo vai bem. O Rogério falou que a meta é a Libertadores. E eu acho que dá pra buscar essa meta. Ouvi uma história aí que o Leco disse que no meio do ano deve trazer um protagonista. Eu traria alguém pro meio, para ser o camisa 10, dividir a responsabilidade com o Cueva. E eu acho que é isso que falta pra gente buscar essa Libertadores, quiçá o título, porque essa camisa pesa. E um último adendo, eu acho que o Rogério é treinador para pontos corridos. Pela filosofia de trabalho dele, é treinador para pontos corridos. Ele vai mostrar o verdadeiro Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro, minha opinião. Também acho que vai performar bem pegando o teu gancho, se não você me permite. Claro, e pode pegar, fica à vontade. O gancho. E além de um jogador de meio, eu apostaria também mais em um zagueiro. Mesmo com a possível renovação do Lugano, que muito provavelmente vai acontecer até o final do ano, mas eu apostaria pelo menos mais um zagueiro pra gente poder ter um pouco mais de segurança. Também. Cara, mas tem uma coisa, o Rogério, ele sabe muito bem como motivar o elenco, isso pra mata-mata também é sensacional, então eu acredito também nele na Sul-Americana. Não disse que ele não vai ganhar o mata-mata. Assim, não disse não. Não coloque palavras na minha boca. Isso é uma infâmia, uma injúria, uma inverdade. PH94, Dani. PH94 underline. Acham que a melhor opção de efetividade no meio-campo seria trocar um volante por um meia? E quem seria esse jogador? Do que a gente tem hoje, acho que 3 volantes é condição, não é a filosofia do Rogério, tanto que ele tentou outras opções e por carências, por contusão, por N coisas, ele teve que jogar com 3 volantes e não sei se na cabeça dele são 3 volantes. Ele posiciona o Thiago mais como meia do que como volante mesmo. Muitas vezes o Thiago joga aberto pela direita. Não estou falando que isso é bom, que isso é ruim. Mas acho que a formação tática dele é mais intensa e não tem 3 volantes conceituais na história. Acho que, como o Caio disse há pouco, um outro meia para dividir responsabilidade deixa isso ainda mais evidente. 2 volantes, 2 meias, um cara que joga mais aberto, um meia que... O Cueva não precisa jogar centralizado, o Cueva joga melhor aberto, inclusive. E eu acho que essa é a formação ideal na cabeça dele, é que as peças hoje não estão permitindo isso, por condições de departamento médico, de físico, né? A gente já falou disso algumas vezes aqui. Glauco, uma pergunta para você. Lu Tricolor 7. O que vocês acharam do Prato e Golberto jogarem juntos? Lu Tricolor. Eu acho que, enfim, era uma medida emergencial. Não acredito que seja parte da filosofia do Rogério, por tudo isso que a gente tem falado aqui, até pela visão que ele tem de futebol. Era o que nós tínhamos para hoje, considerando os jogadores de lado de campo que não vem rendendo. Claramente ele não tem confiança no Chaves, né? E mesmo o Neilton não se provou até agora. Então, e o Gilberto está numa fase incrível. Então tem um pouco de pragmatismo também de dar chance para esse jogador, que se não é um primor técnico, aproveitar essa fase auspiciosa que ele está. E eu teria feito mesmo, não julgo nesse sentido não. Mas se ele tivesse o Morato à disposição, ele ia com a escalação do Cruzeiro. O que é melhor, porque não funciona muito bem 2 centroavantes em time nenhum, não funcionou nem Ronaldo e Adriano. E aí a gente poderia correr o risco de queimar um cara que está indo super bem, que é o Gilberto. Exatamente. Tanto que quando o Gilberto saiu, o Prato começa a ocupar melhor a muito faixa melhor, de campo e começa a jogar melhor. Exatamente. E não dá pra você criticar o fato dos dois terem começado, porque era o que tinha que fazer. Não faltou vontade em nenhum dos dois. Sem dúvida. Cara, inquestionável. Nenhuma reclamação nesse sentido de entrega. O time, outra coisa, um resgate, vamos usar uma expressão, resgate da coragem. A gente sabe que pode perder sim, a gente tem uma dificuldade, uma asa negra com esse rival, mas até o último minuto tanto é que quando o São Paulo fez o gol, ficou tudo em silêncio porque existia a possibilidade de ainda sair um segundo. Então isso também é um alento, coisa que a gente não tinha antigamente, essa coragem. Se tomasse um no ano passado, já sabia o que ia acontecer. E agora o G Miranda G 1508 pergunta pro Rodrigo, entendeu? Sempre que sou eu, sabe, igual o Junks faz, né? Tá, a terceira vez. Então, coletivos do Rogério Ceni já são motivos de chacota? Isso eu queria falar, velho, porque assim,
Os jornalistas, você vê os jornalistas você vê na rádio e tal, demora 1 hora pro Rogério, os caras ficam putos. Mas por que eles ficam putos, velho? Porque agora com o Rogério, eles têm que trabalhar. Você vê o Carille saindo lá e 5 minutos depois está dando coletivo, os caras ficam felizes da vida, por quê? O cara chega sem instrução nenhuma, não sabe de nada e tal, e é a vida normal pro jornalista acostumado com aquilo. Agora o Rogério, que demora 1 hora e pouco, estuda, a mídia bomba em cima dele e fala, mano, ele tá errado, ele não tem que demorar, sei lá, e começa a xingar ele falando tudo errado. Porque ele estuda, ele chega com tudo prontinho, aí o cara pega e fala pra ele, Rogério, o Luiz Araújo é um merda. Daí ele pega e fala, não, o Luiz Araújo tá voltando pra marcar e roubou 30 bolas. Aí o pessoal agora tem que trabalhar e por isso é chato, mas é importante. É chato, mas importante. O Rogério é um personagem polarizante. Ou ama ou odeia. Ou ama ou odeia. Sim. E ele construiu o ódio de muito jornalista rival como jogador. O Milton Leite, por exemplo. E agora os caras estão tendo que ir lá entrevistar ele toda semana. Também concordo. Então, tipo, chupa. Vai lá entrevistar o cara. Querem mais uma? Não? Tem pra produção. Essa era boa, velho. Então vai, mais uma. Não, também não vou fazer. Tá bom, então acabou. Notas do jogo e análise tática. Um abraço pro amigo que falou que a gente fazendo análise tática parece pedreiro brincando de engenheiro. Beleza. Genial. A gente não se importa, a gente gosta de fazer, a gente gosta de beber cerveja e falar de futebol, a gente faz o que a gente quiser. E muda a hora que ele quiser. Que coisa mais genial. Vamos começar pelas notas. Glaucão, Renan Ribeiro. Renoyer. Cara, olha, me surpreendeu positivamente. Vai, 7,5. Você que é um bom goleiro, né? Pô, obrigado, Ana. Olha, eu entendo de poucas coisas na minha vida. Eu sei que eu sou limitado. Eu entendo de design, eu entendo de goleiro e eu entendo de gente. O resto eu não sei mais nada. Mas posso falar só uma pitadinha em termos de goleiro, que é uma coisa que... Renan Ribeiro. Por isso que eu levantei a bola, pra você Renan cortar. Ribeiro, tecnicamente inferior a Denis, tecnicamente igual ao Sidão. Mentalmente muito forte. Goleiro, eu tenho uma teoria. 70% mental, 20% aspecto técnico, 10% condição física. E é o que o Denis não tem. E é o que o Denis não tem. O Denis é o mais completo tecnicamente. Fisicamente ele é um monstro. E a cabeça mas é não um desperdício porque mentalmente Cabecinha. não vai. Eu vou inverter, porque eu quero que o Caio fale do Wesley, tá? Então eu vou te passar o Michael. Veio preparadinho. Você tem uma boa tese sobre o Wesley, que eu respeito e gostaria que você falasse para os amigos dos telespectadores. Bem legal. Tudo bem. Do Maicon, cara, sofreu a falta ali que deviam ter dado, né? Cara, Maicon pra mim 7. Wesley. Tá bom, Wesley, agora eu vou ter que falar a tese, né? Aconteceu o episódio da invasão do CT, 3 jogadores eram foco. Michel Bastos, Carlinhos e Wesley. Um simulou contusão a cada clássico, Carlinhos. O outro ficou afastado por 6 meses criando intriga. E o outro tá em todo o jogo pau. O cara, tecnicamente, é mediano, mas dá a cara pra bater em todo o jogo que a gente precisa. O cara tem meu respeito. Não é o titular que eu gostaria, mas é um cara que tem meu respeito. Nota 6,5. Tava lá dando um tapa na cara do Corinthians. Tava batendo no corintiano no clássico, enquanto um outro falar, não fui eu, o outro tava lá e batendo e encarando. Tá certo. Então, assim, tem meu respeito, Wesley. Não... Se o Wesley ganhasse 1/3 do que ele ganha, eu ia ser Tudo defensor bem. dele. Mas é que assim, a parte contábil não é uma questão que tá dentro da nossa alçada. A nossa análise dentro de campo, o cara tem meu respeito. Ponto. É isso, eu concordo. E joga jogo grande, não arrega. É isso aí. Sim. Eu acho que ele subiu no conceito nesse último Errou 200 cruzamentos, errou, mas foi lá, bateu, brigou. Um monte de gente se omitiu. O outro ficou com dengue 6 meses. O Carlinhos, o primeiro clássico, e não jogou o clássico contra o Grenal lá, sentiu a contusão. Rodrigo Caio, acho que, eu fiquei puto com ele contra o Cruzeiro, achei bizonha a jogada da falta. Nossa, peitada dele. Isso é pra mostrar que no futebol bonzinho não tem vez, é Darwin. Darwin. Só os mais fortes sobrevivem. E assim como eu não achei que foi um puta mérito que ele fez no primeiro jogo, também não achei que ele é desonesto porque a bola bateu nele e o juiz deu tiro de meta e ele não falou nada. Então, tipo, o termômetro da ética, cara, é futebol, para de viadagem. Acho que no jogo foi uma partida ok, 6,5. Júnior Tavares. Cara, o Júnior Tavares, uma surpresa boa. Há anos que a gente não consegue ter um lateral desse nível. Eu acho que ainda tem margem para crescer.
Vamos de 6,5, vai. Ele saiu por questões físicas mesmo. Foi o cara que mais jogou até agora e nitidamente ele estava estrupiado no final do jogo contra o Cruzeiro. Ainda representou durante boa parte do tempo, então merece esse crédito. Até o Júnior Tavares, velho, esses 17 dias vai ajudar muito a nossa lateral esquerda. Vai voltar voando. Vai voltar voando. Jusilei. Jussi-Rei. Jussi-Lenda. Velho, ele largou o físico de segurança de bordel, né? Largou o físico de segurança de puteiro. Agora, ele, velho, pra mim Você é um já foi no jogador... puteiro? Você conhece o físico de segurança? Cara, já trabalhei na noite, né? Jussi-Rei, cara, pra mim é o melhor jogador que tem hoje no São Paulo, é o Jussi-Rei pra mim. E jurou o Rodriguinho Jurou dentro o da Rodriguinho, arena lá, que jogou lá, esqueceu, apagou a história e... Espera então, espera o próximo, fica tranquilo. Foi da hora demais, 8 pra ele. Cícero. Cara, o Cícero era um cara que eu vinha defendendo aqui, porque ele tem essa polivalência, se é que existe esse termo, mas ele tá tecnicamente muito abaixo, e eu sabia que ele seria o foco da discussão, e eu fui pesquisar estatísticas. O Rogério gosta das estatísticas. O Cícero é o cara que mais inverteu bola no Campeonato Paulista durante todo o campeonato. Foram 23 certas. Eu acho que o Rogério continua escalando pela dinâmica de jogo. Ele quer ter a bola, a inversão de jogo é importante. De 25, o cara acertou 23, eu acho que é isso que o Rogério enxerga nele. Porque fora isso, é passe de... e ele é o maior passador do campeonato. Só que ele passa muito de lado, não é um passe objetivo. Eu quero tentar entender, porque ele tecnicamente pra mim tá mal. Nota 5. E só vale também falar que o que eu falei da imprensa é tão verdade que até o Caio tá trabalhando mais. Né? É verdade. É verdade. Tô falando. Foi olhar a estatística do Cícero, só porque ele Rogério sabe que eu não mesmo. gosto do Cícero. Só pra contrariar, né? O Thiago Mendes. Cara, o Thiago Mendes, ele oscila muito, a gente valoriza quando ele vai bem. Acho que ele deu um bom lançamento no gol do Prato. É uma bola interessante, acho que ele correu bastante, mas ele erra umas jogadas fáceis, assim. Então, ele acerta um lançamento daquele e erra umas 5 bolas difíceis de defender. Então, nota 6. Dani, você achou que ele também perdeu um pouco da cabeça, velho? Na questão por causa do calor e tal, do final Cara, ali do árbitro, dar aquela assim, cagada e tal? Esse tipo de coisa, num jogo desse, se eu em final de ex-aluno da SPM, eu perco a cabeça, eu fico nervoso pra caramba. Então o cara que perde a cabeça ali e dá umas pancadas nos Corinthians me representa de alguma forma. Eu não sou um cara Não que tranquilo. a gente esteja estimulando a violência. Só Mas se contra puder eles. bater, não combate. Só contra eles. Então assim, eu não consigo... Dentro de campo, eu hein? não consigo Você, falar, né? cara, que absurdo, Sim. porque... Não, mas a minha pergunta um nem jogo era daquele, muito- se você tiver muito Minha frio, pergunta, eu juro fico que mais nem era puto, muito entendeu? referente à porrada mesmo. É que eu senti que ele deu uma baixada de rendimento, velho, quanto a isso. No jogo. Depois, o segundo Cara, tempo dele, pra mim, ele deu uma isso- caída. Deu um Mas passe, tem que ver se não é problema físico, que a gente Eu acho bate ele mais nessa cansou tecla do aqui, que- né? Pode ser, é verdade. Porque ele tava afim do jogo, ele não tava se escondendo. Fala, Galcão, que Não, eu tô pelo vendo menos- que tá quase saindo, né? Não, obrigado pela... Pode essa interromper, sensação. a gente tá em Muito casa. interessante. Eu acho que ele tem um problema físico importante, que é o seguinte: um dos motivos dele oscilar é exatamente essa entrega e dele ser quase esse box-to-box, porque é um cara que está sempre correndo, embora jogue mais pela ponta e tal, mas ele tem uma zona de calor ali que ele está sempre girando. Eu acho que ele tem dificuldades até pelo biótipo, que é não biotipo, o biótipo, que é como chamam agora, mudou até isso, que é uma dificuldade de recuperação. E outra coisa que eu acho que a gente também deveria implementar, vejo dificuldades há bastante tempo, na nossa preparação física. O time não consegue imprimir... A gente só toma gol aos 47, É seja do inacreditável. primeiro, do Velho. segundo, que é quando Cara, cai. eu acho que isso é um... Pô, Eu acho que é um não, ponto nos crucial. dois jogos, nos clássicos, dois a gente tomou aos 47. Acho que contra o Cruzeiro de cabeça foi no final. Foi no final. Foi no A gente final. só toma gol no final, cara. É Cara, inacreditável. Inacreditável, desesperador. Eu acho que tem que inacreditável. aproveitar essa mudança de estatuto, mudança de tudo e muda a porra toda no preparo físico. do São Eu Paulo. acho que a gente Tá tem problema ridículo, sérios velho. dele por ser um cara bem, quase um keniano, né? Ele é bem sequinho, tem pouca gordura e a função que ele faz, eu acho que ele tem sérias dificuldades de recuperação e isso interfere muito na performance Cai o dele. rendimento, eu concordo. E vale falar também uma coisa do Thiago Mendes, que ele também, eu entendo as pancadas que a gente até dá aqui nele e tal,
Só que ele sofre hoje em dia também por ele ter suprido muito tempo a ausência do Cueva e tal, e o Rogério ter posto ele naquela função de querer armar o time com ele. Direita, né? Então ele hoje tem uma moral queimada aí, muito por conta disso também. Glaucão, Cueva. Cueva, cara, é aquele maloqueiro que todo time precisa ter. Eu não gosto da expressão maloqueiro, vamos usar bandido, ou, enfim, alguma... mas é que tudo é sinônimo deles, não adianta, qualquer coisa que você usar. Mas assim, você precisa ter um cara desse que é encardido, que não arrega, que vai pro pau, que dá cabeçada no adversário. Você precisa ter um cara desse pra dar esse tempero, dedo na cara, não arrega, vai pro pau. De novo, tá voltando de contusão, foi pra um jogo mega difícil lá, então vamos deixar uma nota 7 aí pela valentia de se expor em condições físicas não muito favoráveis. Duas observações. Claramente foi pro sacrifício nos 2 jogos. Claramente, por isso rendeu um pouco abaixo. E o Morato parece ser desse tipo, hein? Parece desse tipo. Já também gostei. Tem uma coisa que eu acho que vai falar, cara, você que foi xingar o Cueva depois do jogo. Na rede social. Por culpa da breja dele. Meu Deus, cara. Não seja um imbecil. Não nesse nível. Seja um pouco imbecil. O Gilberto. Vou deixar o prato. Sou eu, né? O Gilberto. Cara, se doou em campo. Mas acho que ainda ficou devendo um pouquinho, mas viu uma boa fase. 6,5, Gilberto. Prato, melhor atacante do Brasil, apesar da mídia ter falado que é o que foi vaiado no Chiqueiro. E agora querer encher a bola do outro que tem 5 gols, 3 impedidos contra a gente. Maior atacante do Brasil, nota 9 para ele. Vamos fazer a tática, daí a gente põe os reservas e fala dos reservas na tática. Rapidamente. São Paulo entrou com o Wesley na lateral, Júnior Tavares numa aposta de cruzamentos, né? Então eu tô com o Prato e o Gilberto na área, esses caras têm que avançar, lançar. O Júnior tem uma habilidade de cruzamento realmente importante, o Wesley errou demais. A gente alçou muita bola e conseguiu muito escanteio, mas não chegou praticamente nos dois. Então a gente foi muito pouco efetivo. No segundo tempo, entrou Luiz Araújo e o Chaves. Pouca gente entendeu, mas o Cícero veio fazer terceiro zagueiro aqui, né? Pela esquerda. Saiu o Júnior, exaustão física, simplesmente. O Wesley continuou e ele pôs o Luiz Araújo aberto aqui. Eu achei que o Luiz Araújo ia fazer a esquerda quando foi a substituição. Tirou Também pensei, ele flutuou naquela faixa lá. Eu achei. Ele deixou o Chaves mais de segundo atacante, menos batendo cabeça com o Prato do que o Gilberto estava. Por mais que eles estivessem delimitados, não estavam se encontrando. O Cueva veio mais centralizado, o Thiago continuou. Então preencheu mais o meio de campo, deixando o Cícero ajudando a saída de bola. Depois ele tirou o Cueva e colocou o Tomás, que ainda é o botão do Lianco, mas é a camisa 19. E foi uma tentativa de tirar um Cueva nervoso e ainda voltando de contusão. Muita gente me mandou mensagem em box falando, substituições, nada a ver, não sei o que. Fala, cara, acho que tem um contexto de peças faltando, os 2 atacantes rápidos que ele trouxe não podem ser usados, os atacantes, o Luiz Araújo, a queda de rendimento dos últimos jogos, gritante, Neilton não rendeu porra nenhuma, então ele tentou pegar para um jogo decisivo o que ele tinha de melhor rendimento na mão, não de melhor tática na mão. Então foi uma condição, a situação impôs aquilo. E daí durante o jogo ele falou, cara, não esperava tomar um gol para impedido. Mas eu preciso ir pro abafo, preciso ganhar meio de campo. Então recuo o Cícero, saída de bola, recheio mais isso aqui, põe o Chaves que tem um chute de fora da área também e tá querendo ganhar posição e vendo o que dá. Não acho que é um jogo pra gente ficar julgando tática, Cara, é um jogo de 2-0 contra que a gente precisa ir buscar e as tentativas foram válidas, infelizmente não deu. Hoje o compromisso com a história é um pouco diferente. Pra quem não sabe, o Glaucão é designer visual e a gente vai falar sobre a camisa nova, que o assunto ficou meio perdido no meio de um monte de decisão e é uma pauta importante. A gente trouxe aqui para o Varal algumas das camisas que todo mundo mais elogia da nossa história, inclusive essa,
Eu vou levar lá pra mesa e o Glaucão vai falar sobre a camisa nova e fazer um comparativo com essas camisas históricas do Tricolor com pitadinhas nossas aqui do Resenha. Glaucão, sobre a camisa nova, tá com ela aí? O que a gente vai falar? Caião, tô com ela aqui. A gente esperou bastante tempo por esse modelo, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Obviamente ainda tem algumas coisas que deixam a desejar, eu vou ser o mais sucinto possível. Do ponto de vista de modelagem, ou seja, o desenho da estrutura da camisa, que é o que a gente chama modelagem, se a gente reparar aqui na gola, é um desenho que o Tottenham da Inglaterra, ou Tottenham, como você preferir, o Accent, já usa há algum tempo. Ou seja, é um modelo clássico em termos de desenho, de estrutura, que já existe há algum tempo. A lamentar profundamente aqui a aplicação do logo da Core Plastic, o patrocinador que tem ajudado a gente. Me ajuda aqui, por favor, Rodrigão. É o seguinte... Dá uma segurada pra ele aí. Dá uma... Não, eu tô falando na camisa. Maldade tá aí quem ouve. Quem ouve, exatamente. Então é o seguinte, o que a gente tem aqui? Geralmente as marcas têm um elemento importante que é chamada área de proteção. Essa área de proteção é para você manter a legibilidade e não interferir na leitura. Só que claramente, embora isso tenha sido corrigido depois da primeira aplicação, você tem uma interferência muito próxima da estrela aqui de um dos 3 campeonatos mundiais com a byline, ou seja, com a linha de justificativa da marca. Então uma solução ou uma proposta seria a retirada dos tubos e conexões e a gente manter o Core Plastic alinhado entre a base do detalhe da gola e o topo da estrela. Então você teria uma harmonia visual muito melhor do que a gente tem hoje, considerando que a gola é um elemento de identidade e também um elemento visual importante. Ou melhor ainda assim, né, Glaucão? Isso seria o ideal, né? Ou seja, o patrocinador que entender qual é a demanda do torcedor São Paulino e colocar a sua marca logo abaixo das faixas, ele não tem ideia da propagação que ele vai ter e da simpatia que ele vai amealhar. E vai continuar tendo legibilidade. É uma questão hierárquica. O mais importante aqui desse contexto é o símbolo e são as cores do tricolor. O patrocinador é essencial, é fundamental, mas ele tem que entender que ele está entrando dentro de uma casa, e uma casa com milhões de apaixonados. Se ele consegue ter esse desprendimento da marca e faz essa aplicação aqui abaixo, você não tem a dúvida de que ele ia ter a propagação de 18 ou 14 milhões de torcedores que estão na rede hoje em dia falando da marca dele e bem. E esses desenhos na listra aqui, que é uma inovação, né? Nunca teve nada trabalhado na camisa do São Paulo. Pois é, uma camisa feita para a Copa Suruga. Exatamente, eu tenho essa camisa. Essa camisa é incrível, é uma das poucas que eu tenho. É uma das que eu mais gosto. O Dani sempre foi o rei da suruga. Rei da suruga. Olha, Caião, eu gosto muito. Eu tô falando é um menino de 15 anos. O cara é um irresponsável. Não tem a Copa Suruga. Aliás, o campeão da Sul-Americana vai pra Copa Suruga. Disso que eu tô falando. É isso. Eu gosto da tradição e gosto também de inovações. E o São Paulo, por ter essa relação tão boa com o Japão, lembre-se dos mundiais, e o Japão é um país que consegue equacionar essas questões, está sempre à frente do seu tempo em termos tecnológicos, mas não esquece das tradições. Eu acho importante que a gente tenha esse tipo de desenho até para marcar uma era, mas eu acho que eles poderiam ser um pouco melhor executados. Eu acho que esse grafismo aqui não é tão bacana quanto poderia ser e não é tão impactante, mas é uma tentativa, então vamos valorizar a questão da inovação nesse sentido. Proporção do escudo, Glaucão. Cara, a proporção a gente ainda tem um problema grave, né? Se a gente comparar com esse modelo que é um clássico ainda da era vencedora, o final da era vencedora do São Paulo, o time do Expressinho, você tem aí a ausência das estrelas, ou seja, a marca São Paulo é muito mais forte do que qualquer título. A gente tem que pensar na marca São Paulo 100 anos para frente, e você também tem um outline de proteção que é característico e identitário do escudo. E as faixas mais largas. É isso aqui em volta, exatamente, né? O outline, é isso? Exatamente. Para nós leigos. Boa, perdão, eu já estou tão acostumado. O outline é essa linha de apoio e de suporte que destaca o escudo em relação às faixas, né? Ele dá profundidade e volume. Com isso você consegue ter as faixas ainda mais largas, um elemento de identidade importante, e você consegue subir acima do peito e não na barriga como a gente tem hoje. Então reduziria o escudo pelo menos uns 15% do tamanho, retiraria as estrelas, subiria esse conjunto integrado acima, Core Plastic aplicado embaixo e nenhum problema em aplicar Urbanos Alimentos também abaixo. E Glauco, uma coisa que a gente até estava falando antes de começar, sem dúvida, que é uma coisa
um exemplo legal que ele deu das estrelas, que o Glauco falou uma coisa que é real. Por exemplo, dos 100 anos que ele comentou agora. Imagina se a gente continuar ganhando Libertadores e tudo mais, lotado a camiseta de estrelas. Uma das coisas que é um egoísmo da nossa parte a gente imaginar que o São Paulo vai, sei lá, é só para essa época ter as estrelas, né? Exatamente, os clubes europeus já não fazem isso. Então, se a gente pensar o escudo como... Aqui, vamos só mostrar de novo. Claro. O escudo como um símbolo, um logotipo de qualquer empresa, ele é maior do que qualquer conquista, porque nós passaremos e o São Paulo continuará. Eu sei que é difícil ter esse desapego, né? A gente pensar na ideia de não existência, mas o fato é que é assim que a vida é. Então, o escudo é a coisa, o elemento maior, é o símbolo maior de qualquer marca, de qualquer entidade, e ele é muito maior do que qualquer título que virão. Então, reduza-se, preserve-se esse diamante tricolor, que na minha visão, o escudo do São Paulo... É o coração de 5 pontas. Essa história de coração de 5 pontas é uma história meio... O cara que criou isso se chamava Otto Ostrich. E ele era um estilista na década de 30. Então ele usa essa ideia do esculpido, da joia, do diamante, num tipo de esculpido que a gente está acostumado no inconsciente coletivo, que seria o desenho do diamante negro. Ele faz essa reprodução em 3 cores. Então ele está muito mais associado à ideia de uma joia e dessa coisa eterna que é o diamante. A gente já ouviu falar, os diamantes são eternos, para ter isso. Legal. Então, rapidinho para a gente encerrar... Dá uma nota para a camisa e cada um de nós dá a nota para a camisa. Cara, olha só, eu gosto muito do tecido, da modelagem, mas num conjunto geral, a gente pensar unidade visual e hierarquia, vamos colocar aqui uma nota 7, porque o tricolor nunca é abaixo disso, mas óbvio que a gente precisa melhorar bastante ainda. Rodrigão. Comparado com 2005 e tudo mais, que é os tops para mim, eu acho que ela ficaria... exatamente. Eu acho que ela ficaria aí com... sei lá, 8 pra mim. 8. Dani? 8 porque é São Paulo. Cara, eu vou no 7 também. Acho que é o meu piso de nota pra camisa do São Paulo e ela não é uma camisa que mereceu mais do que isso esse ano. Eu acho que ela vai melhorar muito quando sair a cor Plastic e o possível novo patrocinador entrar na mesma cor. Então eu dou um 7,5, vai, só pra... contrariar. E você, deixa sua nota aí para a camisa do São Paulo. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que deu uma dobradinha de programas difíceis de assistir. Mas domingo passado a gente teve uma audiência sensacional. Mais de 5.500. O Dani vai falar o vencedor do sorteio. Por isso, depois dos 10K, a gente vai lançar um novo sorteio. Camisa do Gilberto, um dos destaques da temporada. Só um minutinho. Usada na Sula, tá? Usada na Copa Sul-Americana, no jogo lá na Argentina. Então, como sempre aqui, só camisa de jogo, só camisa rara que você não encontra em qualquer loja. O formato é o seguinte, presta bem atenção porque não é simples. Você vai ter que correr lá no nosso Instagram, se você não tem Instagram, pena. Corre lá no nosso Instagram, marca 3 amigos, você tem que colocar o login que você é inscrito aqui no canal do YouTube, porque se você não for inscrito, você também não pode participar, e escrever o motivo de que essa camisa tem que ser sua, o motivo no qual essa camisa tem que ser sua. Então corre lá, repetindo rapidamente. 3 amigos no Instagram, o login que você está inscrito no YouTube, porque depois a gente vai conferir se você está inscrito, e o motivo pelo qual essa camisa deve ser sua. Glaucão, muito obrigado pela presença, você é quase sócio aqui, sempre acrescenta bastante. Quer mandar abraço para alguém? Fala do seu canal, fala aí. Bacana. Pô, só posso agradecer a vocês pela paciência, pela ficar aguentando essas cagações de regra. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Prazer, obrigado, parabéns pelo novo espaço. Gente, de verdade, os caras tão ricos aqui, velho. Estão tendo que andar de blindado. Só se for de amigos. Não, lugar incrível, a estrutura. Muito obrigado pela acolhida. Convido vocês a conhecerem meu canal, o quarta-feira também no YouTube. Lá a gente fala sobre design dentro do esporte. Tem, obviamente, vamos falar muito de tricolor ao longo dos próximos meses e anos. Eu convido vocês a saberem um pouco mais sobre o design dentro do esporte. Tem muita coisa legal que a gente, como torcedor, pode cobrar dos caras lá de cima para eles melhorarem os nossos produtos. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, uma honra. E eu vou falar que eu dei uma colada, eu sempre vejo o seu programa, e para eu trazer as camisas para o Varal, eu dei uma espiadinha, quase você falou bem, só pra gente ter uns elogios seus sobre a camisa aqui. Vale a pena, muito legal o canal dele. Obrigadíssimo. Rodrigão,
Cara, agradecer todo mundo que mandou pra gente as perguntas e tudo mais, fez esse quadro ficar mais legal ainda. E é isso aí, valeu pra todo mundo. Faltam 17 dias para o novo vlog aí do São Paulo. O primeiro jogo do São Paulo é no Morumbi? Não, é fora, né? Não, acho que não é contra o Defensa e Justiça. Ah, é verdade. O próximo jogo é Defensa e Justiça, é verdade. Tem toda a razão. Que tem que estar lotado, mano. Tem que estar lotado. Dani, Milhares, vai. Faz tempo que você não manda Milhares, começou a dar azar. Manda essa porra de Milhares logo. 17 dias pra voltar da sorte. Antes do manda, melhor. Um abraço pro pessoal do OFC, Torcida Underline Tricolor, que segue a gente, e o pessoal legal lá, vale ver o trabalho deles no Instagram. E contar que não teve pra ninguém, né? O Ian, que veio aqui no programa passado, que a história do Ian que a gente ficou de contar depois, o Ian foi infiltrado no clássico contra a Porcada, gravou um vlog pra gente inserir no canal. E pela derrota a gente não pôde. Não, a gente ia colocar, deu um pau na renderização do programa, não conseguiu subir. E, puta, na correria eu esqueci de mandar pra ele. Falei, pô, não deu certo e tal. Ele ficou super chato. Eu falei, cara, mil desculpas, foi mal. E ele veio assistir a gravação com a gente. E depois que a gente anunciou isso aqui, ele ficou enlouquecido. Fez campanha, o tio dele, o pai, o amigo do pai, começou a vir. E daí teve mais de 100 likes. Então, e pra quem acha que é marmelada, entra lá no YouTube e vê o número de likes que tem no comentário dele. Então ele levou. Camisa do Bufarini, o maluco da micareta é sua. A gente marca de entregar isso aí nas próximas gravações. Resenha Tricolor vai chegar no final. Um beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu. 9 verdades e uma mentira sobre o clássico. O Corinthians, pra variar, fez cera. Wesley tem meu respeito. Wagner, mau caráter. O árbitro estava com ele. O retorno da coragem. O Prato fez o primeiro gol de pé. O gol não estava impedido. Cueva apanhou deslealmente. Jusilei definitivamente é tricolor. Renan merece ser titular. Work, Sinora, work your body liner.